Programa Sociedade Solidária de volta, hoje uma edição especial sobre o 7º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, trazendo a você que nos acompanha o resumo das principais palestras, dos principais temas levantados neste importante evento. No primeiro bloco, nós conferimos o trabalho de advogados que vêm atuando voluntariamente em prol de organizações da sociedade civil, de associações comunitárias, e também vimos como as ONGs podem ter relações cada vez mais próximas com a ONU, Organização das Nações Unidas, e também com outros organismos internacionais que podem, inclusive, promover o financiamento de suas atividades. Neste bloco, nós iremos saber um pouco mais sobre como as organizações podem proteger o seu empreendedorismo, a sua atividade, inclusive se elas podem abrir empresas, franquias, por exemplo, para facilitar a sustentação de suas atividades. Para isso, nós iremos começar acompanhando as palavras do advogado pós-graduado em Direito Empresarial e Societário, membro do Comitê Executivo do Marco Legal do Terceiro Setor, senhor Paulo Haus Martins. Vejo o problema que haja franquias sociais. A grande preocupação que eu acho que os profissionais de direito têm que ter e indicar para as pessoas que trabalham com elas e pretendem ter franquias sociais é não corromper o sentido da sua própria instituição e o objetivo dela com mecanismos que acabam se tornando mais importantes do que a sua própria causa. Né? E também é saber dialogar corretamente com a sociedade civil organizada para saber se é possível, de fato, o mecanismo de você franquear alguma espécie de conhecimento ou tecnologia ou produto. Não vejo sempre possível isso. Mas eu vou dizer, por exemplo, como pode ser possível. Quando a gente está falando de comércio ético e solidário, produção de novos de produtos e tudo mais, quem tem tecnologia para poder ensinar a transformação de produtos, por exemplo, de reciclagem de produtos em produtos bastante atraentes para o mercado, que saiba comercializar esses produtos, que tenha, por exemplo, acordos com lojas para escoamento de produtos e tudo mais, e que já tenha uma administração própria para poder trabalhar com relação às questões tributárias interestaduais, por exemplo. Pouca gente sabe disso. E se uma pessoa souber fazer isso daí, uma instituição souber fazer isso aí, souber fazer bem, no momento em que ela franquia, no momento em que ela abre possibilidade de poder fazer isso com outras instituições na ponta, eu acho que ela está fazendo um grande bem para todo mundo e está aplicando exatamente a sua própria finalidade. Logo, vejo como sendo possível franquia social, não necessariamente possível. A única coisa que eu alerto é exatamente isso, né? Aquela organizaçãozinha desse tamanho, pequenininha, que abre uma grande loja, né? Que passa a ser tão mais importante que a organização que ela já não sabe mais por que ela existe. Tome cuidado com iniciativas econômicas que podem virar mais importantes que você. Tudo depende das pessoas e das circunstâncias nas quais elas se encontrem. Né? Você dizer que uma instituição não pode abrir um negócio com finalidade lucrativa, eu acho uma tolice. Eu vi grandes instituições, boas instituições pequenas, que tinham pequenos negócios, que tinham algumas iniciativas econômicas que permitiam para ela fazer recursos que alavancavam a sua própria instituição. A legislação brasileira, no final das contas, ela pune a instituição sem fins lucrativos com uma série de obrigações que são muito mais caras do que simplesmente deixar de pagar imposto para cá ou aquele imposto para lá. De ficar discutindo ser vulnerável ao controle público feroz, sem nenhuma espécie de critério, que vem de tudo quanto é canto, de pessoas despreparadas para poder entender dessas instituições, uma legislação que muda o tempo inteiro. Vai fazer uma limitada no simples, é tão mais fácil. O dono de bar, se ele tivesse essas obrigações, se tivesse toda essa vulnerabilidade, não ia ter bar mais no Brasil inteiro. Acompanhamos as palavras do professor do MBA sobre responsabilidade social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor Paulo Haus Martins. Ele é também coordenador do subsite Direito do Terceiro Setor, que fica dentro do Portal da Cidadania, o site da RITS, Rede de Informações para o Terceiro Setor. Bom, nesse programa também, nesse evento, foi abordado o direito à personalidade dessas organizações, como elas podem defender a imagem que constroem ao longo de muito tempo. Para isso, nós iremos agora acompanhar um resumo da palestra do presidente do Comitê Científico deste Congresso, o 7º Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, idealizador e editor da revista Filantropia e também advogado especializado em Terceiro Setor, o senhor Marcos Biasioli, que falou ao programa Sociedade Solidária sobre o tema. O tema da minha palestra foi o direito da instituição social ao jornalismo cívico. Nós temos estudado bastante esse estudo, onde visa justamente demonstrar que o jornalismo ele não deve estar só jungido ao valor comercial da própria essência do negócio, mas ele tem que ter um âmago da sua profissão, como todas elas, mas um espírito de cidadania. E
em função do jornalista ter um poder de persuasão para a comunidade, eu acho que a partir do momento que o jornalista estiver voltado para assuntos relacionados com a cidadania e ele conseguir exacerbar esta posição jornalística, isso passa a ser o jornalismo cívico. Citei na minha apresentação a menção de Nelson Traquina, que é um dos maiores idealizadores desse conceito, professor catedrático da Universidade de Lisboa, que ele defende que o jornalismo cívico é aquele que não está envolvido questões de natureza consumerista, ou seja, que ele não visa atrair o consumidor para comprar o jornal por notícias fantasiosas, sensacionalistas, mas sim notícias que envolvem responsabilidade com a cidadania, que é a responsabilidade social que hoje nós temos tanto difundido e discutido. É importante que nós deixemos um pouco separado o jornalismo cívico com o direito de resposta, porque eu acho que o direito de resposta ele não está para o jornalismo cívico, porque o jornalismo cívico ele simplesmente exercita o papel da cidadania. E quando nós utilizamos da ferramenta prevista na lei de imprensa, que é justamente a ferramenta que possibilita o ofendido a ter o mesmo direito de resposta ao tamanho da sua ofensa, ele está lidando com o jornalismo não cívico, aquele jornalismo sensacionalista, consumerista, jornalismo que visa vender jornal ou aumentar o Ibope de determinada audiência ou televisiva ou radiotelevisiva, né? Justamente nessa situação é que nós trabalhamos defendendo que o jornalismo cívico vai contribuir muito para o desenvolvimento social do Estado e não simplesmente para a venda desenfreada e predatória até de muitos veículos. Hoje existe um afã de mobilização de recursos, existe um afã hoje da tentativa de autossustentabilidade diante da escassez do acesso ao recurso público. Então, assim, muitas delas acabam se associando com determinadas pessoas no mercado que não visam a causa social, mas que visam a angariação de recursos e utilizar como subterfúgio, como âncora da arrecadação, as instituições sociais. E acabam levando e maculando muitas das instituições desavisadas. Então, é importante que as instituições, antes mesmo de se lançarem a este mercado de trazer para a população, para a comunidade da região, o espírito de cidadania, que ela verifique muito bem a idoneidade jornalística para que ela não possa ser simplesmente um veículo, uma ponte para o desvio, a tergiversação do recurso. Um dos maiores exemplos de jornalismo cívico é esse que nós estamos passando agora, né? Eu acho que é só esta oportunidade que a rede está nos ofertando de poder narrar o que está acontecendo no mundo da revolução legislativa social, já é um jornalismo cívico, ou seja, aquilo que você faz de bem para a sociedade. Acompanhamos o resumo da palestra do Dr. Marcos Biasioli sobre o direito das instituições sociais ao jornalismo cívico. O Dr. Marcos Biasioli é idealizador e editor da revista Filantropia e também professor de Legislação Social e Gestão do Terceiro Setor em universidades de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui, com o compromisso de continuar a desenvolver esses temas em suas próximas edições. Realização Fundação José de Paiva Neto.